Voltamos agora com o nosso segundo bloco do FM Café de hoje. Aqui conosco nos estúdios o Jorge Manzoni, que é coordenador do CONATS. O CONATS é a 10ª Conferência Nacional de Turismo Sustentável. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, da TV Fúria. Eu agradeço pelo espaço para poder estar falando desse evento que é pioneiro no Brasil e em sua vocação conceitual é pioneiro no mundo, né? E a gente tem o objetivo de formar a ecossidadania e a cultura de um turismo que não seja somente mercantológico, né? Que tenha também a preservação ambiental, porque é uma indústria sem chaminé, e a gente opta pela vocação, principalmente aqui na nossa região, né? E o CONATS hoje em dia já acontece em vários estados, a região amazônica já está com agendas já para vários outros países também, devido a esse objetivo de fomentar a cultura do turismo sustentável. E cada sociedade está num nível cultural, né? Nós aqui em Rio Grande, infelizmente, o nosso nível cultural está incipiente, né? Uhum. E o que seria exatamente, para explicar para nós, para os nossos ouvintes e telespectadores, o conceito de turismo sustentável? Qual é a diferença do turismo tradicional para o turismo sustentável? A diferença básica que a gente coloca é que o turismo em si, né, ele se preocupa com o fluxo de pessoas. Tá? Nós nos preocupamos com o fluxo de pessoas e com a gestão sustentável desse fluxo de pessoas na comunidade receptora. Por exemplo, né, vamos imaginar um local, um estabelecimento, uma casa, uma cidade como um todo, né? Ela tem uma capacidade de suporte para um número de pessoas, né? Olha o cassino, né? E chega um número imenso de pessoas acima da capacidade de suporte. Se não tivermos um processo de gestão sustentável dessa atividade turística, o que acontece? A comunidade receptora fica com um ônus muito grande, principalmente na questão de resíduos, né? Então, a gente opta pela economia do turismo. Sim, o exemplo do cassino é muito ilustrativo da praia no período do veraneio. Com certeza. Então, esse é um exemplo que é um turismo de massa. Né? Então, ele exige tem uma sobrecarga muito grande sobre o poder público, né? E o poder público tem que estar preparado para essas questões, né? Então, o CONATS também ele se oferece essa ferramenta de diálogo, né? De troca de ideias. Durante esses 10 anos tivemos experiências com muitas pessoas, com muitos gestores públicos, muitos acadêmicos de diversas partes do mundo, né? De regiões que já estão bem avançadas essa questão da sustentabilidade do turismo, né? Porque, na verdade, o que a gente fala em turismo, né? A gente está falando da sustentabilidade do turismo, né? Então, a gente coloca como turismo sustentável esse novo viés que a gente trouxe, né, para essa mesa de debates em termos de nacional e mundial, para fomentar essa cultura, né? Um novo pensamento, né? Que se pense principalmente na preservação da sociedade, da humanidade, do patrimônio que nós temos, né? E o CONATS aponta ferramentas para a gestão pública aplicar esses conceitos? Sim, ele aponta ferramentas porque ele faz o quê? Um intercâmbio de troca de ideias e de pessoas de diferentes regiões, de diferentes locais, né? Hoje em dia nós estamos com uma grande dificuldade, inclusive, de atrair essas pessoas. Estamos utilizando as redes sociais para Rio Grande. Porque o que acontece? Nós não temos um aeroporto, não temos uma infraestrutura turística, né? E o que o turista quer? O que a pessoa que vem se deslocar quer? Que tem um grande trabalho, né? Tem uma rotina forte em São Paulo, Rio e outras metrópoles. Ela quer chegar de avião ao seu destino final. É aí que nós temos que, né, utilizar o aeroporto de Pelotas, que nem sempre tem todos os horários disponíveis, ou o rodoviário, combinar o rodoviário com o aéreo, né? E fora toda essa questão que nós temos aqui de gestão pública como um todo, né? Que não vamos deixar bem claro que nós não colocamos o ônus da gestão pública sobre um gestor ou outro, né? Isso é uma coisa histórica que vem se desenvolvendo, né? E nós estamos apontando sempre, né, como uma baliza, né, dizendo, dessa forma é legal, dessa forma pode acontecer coisas legais. Porque eu vejo da seguinte forma, o pessoal se preocupa muito em atrair mega investimentos. Sempre mega investimentos. Olha o Polo Naval, olha no que deu. Olha o ônus que a sociedade está, né? E o CONATS surgiu naquela época já para promover essa discussão do Polo Naval, de megas investimentos, e como é que ia ficar o ônus para a comunidade receptora. E olha o ônus no que deu. Então, quer dizer que isso é algo que nós já estávamos apontando desde o início. Essas coisas milagrosas de mega investimentos. Ontem nós começamos o CONATS com uma atividade em São José do Norte,
lá no Estreito, lá com o nosso amigo vereador Luiz Galtério, que tem trabalhado muito sobre isso, né? A questão da mineração. Você já ia falar. Né? E a comunidade do Retiro... E a RIM, as licenças ambientais. Isso, e a comunidade lá do Retiro está completamente resistente a essa questão da mineração. Então, o pessoal tem que começar a pensar com a lógica, com bom senso, né? Porque vidas humanas não são objetos a serem descartados, né? Esse é o nosso pensamento básico, né, desse princípio de sustentabilidade. Porque se fala muito de sustentabilidade empresarial, vários segmentos, né? E sustentabilidade para nós é vida, qualidade de vida como um todo. E preservação da comunidade também. Com certeza, a vida Porque como o senhor um todo. deu o exemplo do cassino, e a gente Sim. pode seguir usando esse exemplo, falando que há um turismo em massa, que vem um grande número de pessoas para a praia, mas não existe um cuidado, talvez exista, mas muito pouco, com a praia, de conservação dos prédios, de conservação de toda uma cultura Das ruas, né, no geral, da comunidade, do cassino, porque o cassino não é, hoje em dia, mais só um balneário turístico, ele é um balneário em que residem pessoas que trabalham em Rio Grande, no período do veraneio. trabalham em outros Eu lugares. não Então, tenho dados, mas já teve uma estimativa que eu acompanhei na mídia ano passado, ano retrasado, que no feriado de carnaval o cassino chegou a 200 mil habitantes. então, é um turismo em massa que 200 vem mil habitantes pra é comunidade, a população de Rio Grande. Sim, sim, sim. E aí, como que é tratado por essa parte que discute essas questões de turismo sustentável, como é tratado o cuidado com a comunidade, usando o exemplo do cassino? Teríamos Preservação de preservação em si. Então, o que acontece? Teríamos que ter o quê? Um ponto de referência, né? Um ponto de referência efetivo, né? Que a gente chama como CTs, né? Que são centros de turismo, né? Sustentável, não é apenas de divulgação do destino. Tem que divulgar o destino, né? O destino turístico, mas também colocar que você está chegando numa comunidade, né? E como tal você deve respeitar os seus valores, os seus limites, a sua capacidade de suporte daquele sistema, daquele ecossistema. Por exemplo, temos um mega problema que é o som também. Mas aí fica esse grande dilema, né? A economia e a sustentabilidade. O pessoal quer a grana de qualquer jeito. Porque a gente não pode negar que o fluxo econômico nesse mês do veraneio é muito grande, né? Sim. Só que temos que ter um ordenamento maior, uma fiscalização maior. E um trabalho de conscientização. Claro. Eu acredito sim que o pessoal fica um pouco receioso, a gestão como um todo, não digo só a gestão pública, pode ser a gestão como um todo, né? De afastar esse pessoal que vem. Em colocar os limites bem delimitados. Você está chegando aqui num balneário, na maior praia do planeta, do mundo, e aqui nós temos umas regras de convivências que são assim. Caso você não respeitar essas regras, você está convidado a se retirar daqui. Né? Porque vamos e venhamos, a sobrecarga sobre o serviço público, principalmente sobre resíduos e sobre o ambiente, é enorme. Né? Resíduos é absurdo. É uma coisa... Não só na praia, mas nas ruas também. Sim. Na própria avenida. A parte cultural também, pessoas que pensam de uma forma e outra, e isso gera atritos, conflitos, violência. Então, a gente pensa de uma forma, né, como um todo, uma forma holística. Né? A gente não pensa só nessa questão do ambiente. A minha posição ambiental é uma posição holística. Né? Ela começa desde a forma da pessoa pensar. Tá? Da forma que tu pensa, da forma que tu gerencia todo o teu sistema de conexões neuronais, né? E assim por diante. Né? Tem que começar a focar no ser humano. Né? Esse que é o cara, a espécie que comanda o mundo, que comanda o planeta, e nós estamos tendo esse exemplo aí, grande, forte e muito triste, que é na área da política, né? Onde a gente vê que a gente luta, mas quem comanda é o ser humano, e esse ser humano tem que ser um cara que pense no coletivo, que seja uma pessoa solidária, né? Solidária com o próximo, e esse próximo, quando eu falo, não é só o próximo o ser humano, é tudo que está à sua volta, né? Tudo que tem de vida na sua volta. E o evento a conferência vai ter que dia? Esse ano, pelo fato de nós estarmos comemorando os nossos 10 anos, né, até um pouco mais de 10 anos, inclusive, nós estamos indo até 17 de novembro, que vai ter uma sessão solene na Câmara de Vereadores.
Dia 11 nós temos um torneio de handball regional. Esse ano a gente está valorizando praticamente vários setores. A cultura, o tradicionalismo, os esportes náuticos, tem Copa de Tênis ali com a BB, né? A gente fez várias parcerias, né? E agradecemos muito, principalmente, o Shopping Partage, né? O Partage Shopping que está nos apoiando muito, o Rio Grande Yacht Clube e os Hotéis Atlânticos, que são as três âncoras que estão nos apoiando, fora a adesão do pessoal das artes marciais, do tradicionalismo. Só um seminário de artes marciais, a gente tem 8 modalidades que vão acontecer. Então, o que acontece? Que a gente, nesse caminho, né, foi pautando, que o esporte está movimentando muito aqui o turismo aqui na cidade. Muito, muito. Eu tenho conversado dialogando com esses vários segmentos, eles têm, é o que está movimentando a cidade. E é um público que também tem uma consciência de qualidade de vida, que vem ao encontro desse nosso conceito de turismo sustentável. Com certeza. Né? Então, é algo que está sendo bem legal, bem interessante, essa possibilidade aí. Né? E mais alguma atividade que o senhor gostaria de ressaltar nessa programação aberta ao público? Todas as atividades que vocês estão realizando são abertas ao público, né? São abertas ao público. Né? No Partage Shop nós temos o Sarau de Turismo Sustentável, que é Lideranças e Ação, todos estão convidados. Tá? Vai acontecer amanhã, a partir das 18 horas. 18 horas é o ponto de chegada, a partir de 18h45 nós vamos começar uma conversa. Tem uma possibilidade de ter uma comissão da Assembleia Legislativa aqui para dialogar essas questões conosco, né? Nos ajudar a dialogar e levar algumas demandas. Né? Temos uma certificação que é já para os nossos apoiadores, né? Que é para os líderes sustentáveis e sociedade que está envolvida com essas questões, porque nós estamos observando em diversos setores, né, que as coisas estão muito segmentadas. Todo mundo fala em sustentabilidade, todo mundo fala, né, fala-se em educação ambiental, fala-se em meio ambiente, mas a parte conceitual está deixando muito a desejar. Está superficial? Está superficial. Porque se fosse algo profundo, por exemplo, que é a nossa universidade, uma universidade que é uma referência em educação ambiental, e olha como a nossa cidade está. O meu primeiro curso de pós-graduação em educação ambiental, aí, né, formando mestres, doutores de diferentes áreas, né, e a cidade está assim. Dentro dessa conferência vão acontecer espaços de debate para dialogar. Esse sarau, o que a gente colocou? Por que eu coloquei o termo sarau? Né? Porque a gente não quer embates, nós queremos diálogos. Porque não existe dono de verdade, não existe uma pessoa dona da verdade. Existem várias verdades que devem ser dialogadas. Né? Então, por isso que eu já troquei esse nome já, devido à questão de pautar e debater e os climas não ficarem muito tensos, porque é um tema. Porque nem sempre debate é encarado de uma forma positiva, né? Então eu esses longos anos aí, e principalmente nessa área que fala da questão que mexe muito com o econômico, do turismo, principalmente mexe muito com a questão econômica, com a questão do giro do dinheiro dentro de uma cidade que o turismo provoca. Então pode acontecer que nesses debates os ânimos fiquem mais exaltados, né? Então, com certeza. É importante que tenha essa delimitação que será um diálogo. Isso, um diálogo. Por isso que eu já é uma mudança de postura. Já é uma mudança de postura. Estamos abertos a conversar. Claro, nós queremos conectar as ideias, construir algo, fazer um movimento de construção. Né? Aqui em Rio Grande, né, a gente já vem realizando vários eventos. É um evento oficial do calendário do Estado, né? E além de ser pioneiro, né, o primeiro ele é oficial, né? Mas ele já está circulando em várias regiões, né? Na região amazônica que tem um grande apelo, né? E outros estados também. E está indo, mas com essa ideia de formar a ecossidadania. Como que funciona essas questões de turismo sustentável lá no norte do país? Assim, o senhor falou que lá tem uma grande eficácia, ele acontece com mais potência, digamos assim. Como que funciona lá? Tá bom. Vou te dar um exemplo de um caso que nós tivemos o ano passado na conferência.
Nós temos um rapaz que ele está no Guinness Book, quem mais tocou o seu Jurandir do sax, quem mais tocou Bolero de Ravel no mundo, na Praia do Jacaré, na Paraíba. E ele começou tocando sax, descendo num barquinho pequenininho, né? Tocando o saxofone dele ao pôr do sol, todos os dias, né? As pessoas estavam ali para assistir ele tocar o Bolero de Ravel, poucas pessoas. Ao longo de uma década, hoje nós temos mais de 20 mil pessoas diariamente, com toda uma indústria de bares e restaurantes, só para assistir esse rapaz, esse senhor, tocar o Bolero de Ravel ao pôr do sol. Aí eu vejo essa imensidão de água que nós temos aqui na nossa cidade, né? E não temos e não sei como, não tem, até sei, né? Por isso que eu falo parte cultural, cultura. E a gente estava falando, já falou isso inúmeras vezes aqui na bancada do FM Café, essas questões de mudança cultural, elas levam muito tempo. Não são coisas rápidas. Tudo que envolve conscientização e mudança de hábito precisa de um longo tempo para se desenvolver e se consolidar. Com certeza, né? E essa é a nossa proposta. A gente vem ano a ano dialogando, algumas coisas eu acho que avançamos, né? Porque tem a parte da comunicação social, tem a parte da informação, né? E tudo mais. Eu acredito que pelo menos um alerta para a cidade a gente temos feito isso, temos colocado esse alerta aqui, pelo menos em Rio Grande. Em outros locais as coisas já estão mais consolidadas, né? As pessoas são mais participativas, né? Aqui nós fazemos as coisas com apoios, né? Até de poucas instituições limitadas, né? Na região amazônica, no momento a gente está com mais de 25 apoiadores. E vai acontecer a segunda edição agora em novembro, dezembro. Então, vai ver a diferenciação dos locais. E temos toda essa beleza aqui, né? Que é imensa, né? E se propaga muito essa questão da sustentabilidade, da ecologia. Mas eu acredito que as coisas têm que começar a ficar mais profissionais. Colocar profissionais qualificados nos seus devidos locais. Tanto na academia, quanto na gestão pública, quanto na gestão privada. As coisas têm que começar a trabalhar em conexão, né? Com as verdadeiras experiências, né? Porque o pessoal gosta muito de pegar um modelo de um local e implementar aqui. Só que é que eu falo, qual o nosso estágio de cultura, de pensamento que está aqui o Rio Grandino? Nós aqui, qual o nível que está esse pensamento? Será que vai ser fértil? Né? E qual o nível? Desculpa, Ju. Qual o nível que o senhor vê a cidade de Rio Grande nessa questão de turismo sustentável? Muito incipiente. Me exige muito. Então, o senhor considera que talvez não seria eficaz trazer um modelo de um outro, por exemplo, da Amazônia, dessa questão do músico que toca à beira-mar, trazer para cá, talvez a população não estivesse ainda preparada num nível de conscientização que isso seria muito válido, essa experiência? Acho que essa experiência é uma experiência assim, simples, sem grandes investimentos. Né? Poderia ser, porque tudo isso tem que ser avaliado. Claro. Né? E passa por um trabalho de conscientização que é importante. Porque muitas vezes nós não valorizamos. É só um músico tocando. É só... Um músico da terra ainda, exatamente. Né? Então, esse trabalho de conscientização que também é muito importante, né? Claro. Que não é em um ponto, vai conscientizar em vários aspectos. É o lugar, é a paisagem, é a valorização do artista local. São vários segmentos numa única que parece simples atividade. Sim. Claro, teria que ter todo um trabalho, né? De divulgação, de conscientização, mas eu acredito que essa experiência aí é bem válida. Bem válida. Né? O nosso pôr do sol é lindo, né? Nossa lagoa aqui, temos a maior lagoa da América Latina, a maior praia ali. E existem projetos para que aconteçam atividades desse... Eu já ia perguntar, surgiu uma dúvida. A partir da conferência, como a gente já mencionou, se elaboram ferramentas. Sim. E a aplicabilidade dessas ferramentas? O CONATES, ele precisa do auxílio do poder público ou algumas ele faz por si próprio? No caso, a conferência faz atividades por conta ou ela sempre busca essas parcerias com o poder público e privado? Não, nós não temos ainda o apoio do poder público como um todo. Né? Não temos um envolvimento do poder público nessa questão do turismo, principalmente com o turismo voltado para a sustentabilidade.
Nós não temos. E o CONATS procura, em cada programação dessas, ele dar uma pequena amostra de como se fazer. A gente dá uma pequena receitinha, olha, pode ser assim, pode ser diferente. Não precisa de grandes investimentos, precisamos de melhorias. Né? Essa é a nossa função. A função de aplicabilidade é uma função onde tem que envolver o poder público e o privado, a gestão como um todo. Né? Mas aí tem que querer. Tem que querer. Né? As pessoas têm que querer. Não só o poder público, mas a iniciativa privada tem que querer. Eu vejo muito assim, mega investimentos. Agora, essas experiências que eu tenho visto aí, que têm dado ótimos resultados, ações com ótimos resultados, não tem grandes investimentos. Pois é. Então, obrigada pela tua participação aqui no FM Café. Deixamos o convite para amanhã, às 18 horas, no Partage? Isso, amanhã às 18 horas no Partage. Estão todos convidados, a comunidade acadêmica, a comunidade em geral, né, a participar, para a gente começar a conversar, dialogar sobre essas questões. Vai né? até o dia que o senhor falou? Nós vamos... são várias atividades que estão acontecendo. Tem atividades esportivas, já está acontecendo atividades esportivas, né? Atividades culturais, né? E esse momento é o momento desse sarau, desse diálogo, que é o momento de amanhã. Tá? Esse é o momento de dialogar. O restante Esse é o momento da comunidade participar. Isso. O restante são momentos que está acontecendo o fomento do esporte, que a gente está querendo alertar, olha... O esporte é uma via muito boa de turismo aqui para a região e tem muita gente participando e realizando com grande eficácia.